Como eu posso desejar que a minha realidade mude se eu não consigo controlar a mim mesma? Todo dia a vida lhe convidará ao desequilíbrio. Tu vais aceitar o convite? Olá, queridos, bem-vindos aqui ao canal. Eu sou a Aline e nesse vídeo nós vamos falar sobre reatividade, curto-circuito, situações que emergem de dentro da gente, nos descontrolando e apagando a nossa luz. Situação essa que combina muito com o 11, com a energia do 11 desse mês que estamos vivendo agora, que tem muito ligação com a carta do tarô, a carta da força, e também com o 11 e 11 aí do despertar espiritual, da sincronicidade que muitos de nós vemos e às vezes não entendemos o que está querendo nos dizer. O 11, pela numerologia, ele fala de instintos, de algo interior nosso e que muitas vezes a gente não tem domínio, controle. Deixamos as emoções aí nos invadirem, entendemos o outro, as situações como algo realmente real e agimos por impulso, nos descontrolamos. E por isso, quando isso acontece, apagamos a nossa luz. Eu vi uma analogia muito interessante a essa questão que eu estou falando para vocês da reatividade, do apagar a luz, sobre o curto-circuito numa lâmpada. O que acontece quando um fio ou uma lâmpada, queima? Dá como uma reação ali, um curto-circuito, e dá uma pequena explosão e a luz se apaga. É isso exatamente que acontece com a gente, com os testes espirituais que a gente vai passando ao longo do nosso dia a dia, com os pares, com as pessoas que se apresentam na nossa vida, para justamente testar se a gente já está conseguindo dominar esses instintos, dominar esse animal interior. E muitas vezes a gente falha no teste. E o que acontece? Curto-circuito. Nossa luz se apaga. Sim, nossa energia baixa, a gente experimenta a nossa sombra, que é aquilo que veio gerado pelo nosso inconsciente como um teste para ver se a gente já estava preparado para conseguir dominar esses instintos, e a gente falha, experimenta a nossa sombra, grita, briga, reclama, mais fortemente aí, ainda pessoas que têm atitudes violentas. Muitos de nós, talvez, lá atrás, quando estávamos começando essa caminhada, coisas que machucam outras pessoas, não só pelo falar, mas pela imposição do nosso corpo contra outra pessoa. Tudo isso é um apagão da nossa luz. Então, o mês 11, o número 11, os instintos, o animal interior, é um número, um desafio, um teste espiritual muito importante que nos pergunta: tu vais continuar vivendo no automático dos desafios, entendendo os testes espirituais aqui do planeta escola Terra como uma realidade, ou tu vai começar a ser mais esperta que essas situações e pensar: isso veio para mim agir diferente do que eu sempre ajo, para mim conseguir
dominar essas minhas atitudes, esses meus descontroles. E sim, muitas vezes, e tá tudo bem, a torre vai ter que ruir. A gente vai se descontrolar com alguma pessoa, com alguma situação onde não existe mais uma verdade ali, onde muitas vezes alguém, inclusive, tenta nos tirar da nossa tranquilidade, da nossa paz, e aí a gente falha no teste, né? Enxerga aquele outro como um inimigo, né? Não enxerga o outro como um próprio espelho, né? Para o nosso desequilíbrio, e a torre vem abaixo, né? Uma discussão, uma briga do ego, e faz parte também, por isso a torre, né? A gente fala a carta da torre, o 16, né? Que tem aquelas duas pessoas caídas com um raio que caiu naquela torre, naquele lugar onde aquelas pessoas moravam, naquele lugar onde as pessoas trabalhavam, naquele lugar onde essas pessoas se encontraram. E aí vem um raio, né? Um raio da espiritualidade, né? Na casa de Deus, porque havia ali algum desequilíbrio, né? Alguma arrogância. Havia ali algo em desequilíbrio, alguma arrogância, algum sentimento que não era verdadeiro dessas partes, alguma expectativa, e que precisa vir abaixo para, com a poeira, após essa poeira não sobrar nada e precisar recomeçar algo, né? Seja um afastamento que vai trazer leveza para as nossas vidas, seja depois um recomeço de uma forma diferente, né? Mais humilde, mais sincera, mais divina, né? Com um olhar mais humano e sobre-humano, né? De alma, de espírito perante esse outro. Então, nas minhas anotações aqui, eu também trouxe essa pergunta pertinente do início do vídeo: como eu desejo que minha realidade mude se eu não consigo controlar a mim mesma? Esse autocontrole, ele é primordial para que a nossa realidade mude, para que novas situações se aproximem da gente, novas pessoas, novas oportunidades, porque se a gente falha no teste, situações parecidas tornam a aparecer. Parceiros, sócios, amigos. Por que as pessoas sempre me enganam? Ou por que as pessoas me tratam desse e de outro jeito? Porque talvez isso queira te espelhar que é o teu comportamento que precisa mudar perante essas pessoas. Então, para que a tua realidade mude, tu precisa controlar a ti mesmo. Seja uma reatividade, seja uma nova atitude numa situação. A reatividade nos mantém numa antiga versão, uma versão de sobrevivência, onde a gente ainda acha que tudo vem para nós por acaso, que as pessoas nos irritam, que a gente é vítima, quando na verdade nada se aproxima da gente por acaso. Tudo é desafio para o desenvolvimento nosso e daquela outra pessoa também. Se aquela pessoa costuma se aproximar das pessoas e ter uma determinada atitude, se tu agir com ela de uma forma diferente, contigo ela não vai tentar mais aquelas situações. Eu preciso mudar a minha atitude, controlar o animal interior, controlar, né, esse enxergar o outro como um inimigo e sim como um mensageiro de algo que eu preciso ultrapassar para conseguir mudar de fase, como um game mesmo. Se eu não mudo, essa reatividade nos mantém numa versão antiga nossa, que é como uma versão de sobrevivência, onde eu sobrevivo às situações e não vivo e escolho perante elas, né? A paciência mental e a prática emocional, né? Da soberania emocional, da inteligência emocional, e isso precisa ser praticado, né? Uma das formas que me trouxe mais
mais paz nas minhas reatividades foi a meditação. 5 minutos por dia, 10, quando eu tô numa fase mais ansiosa, né, com mais dificuldade, vivendo aí uma fase da lua de instabilidade emocional, eu faço 5 minutos de manhã, 5 depois do meio-dia e 5 à noite. No início é muito difícil da gente se concentrar. A tua mente racional começa a dizer: isso é chato, tu não consegue, não é bom. Mas se tu insistir um minuto mais, prestando atenção nos barulhos, que agora aumentaram aqui, tem uma obra aqui perto, pássaros, carros, vizinhos, prestando atenção nos barulhinhos, te concentrando neles e não nos teus problemas, não nos teus desafios, não nas questões que tu tá passando, tu vai ver que em breve, uns minutinhos depois, tu vai experimentar uma paz de estar ali contigo, que é incrível quando acontece pela primeira vez. Então vale a pena tu insistir, tu tentar, porque a gente precisa dessa higiene mental. A higiene mental faz com que a gente às vezes tenha 1 segundo ou 2 antes de responder alguém, antes de reagir, antes de bloquear, antes de brigar. A higiene mental, a meditação, a respiração consciente, frequentar a natureza é o contato com a tua alma, é o contato com aquilo que é eterno e não com o nosso corpo que está aí se deteriorando a cada dia, inclusive com esse cérebro, com essa mente, né? Então a gente precisa fazer contato com algo maior, mais supremo. E assim como a gente alimenta o corpo, esse alimento da alma, né? E a higiene mental, ela é muito importante. Tem um bichinho andando aqui. Avalia se tu está com equilíbrio da razão e das emoções na tua vida. Se tu não está levando tudo para o pessoal, tudo para o lado emocional, tudo para o lado da mágoa, do vitimismo. Tenta ser mais racional nas tuas relações, nos teus contatos profissionais, no entendimento de quando o outro te pede algo, para que a razão não faça com que as emoções te dominem e tu te transforme em alguém que vive a partir da sobrevivência, do que te acontece, mas que tu possa virar a página sendo o construtor da tua própria história. A nossa antiga versão projeta o nosso próprio medo em mim. Nota que estou me cercando de uma nova realidade. Então, isso é muito importante. Quando vocês começarem a agir diferente, o antigo eu de vocês, a antiga versão que era reativa, que era desconfiada, que era muito brava, ou às vezes até julgadora, vai desconfiar. Como que tu, que agiu a vida toda de uma maneira, quer começar a agir de outra? E projeta na gente o medo, né? O medo das situações, às vezes o afastamento de pessoas, né? Tema que eu trago no vídeo anterior. Então a gente pode vir a se afastar, ficar com medo social, medo de exercer as nossas atividades, medo de interagir, né? E de viver, né? Começa a ficar em tensão, porque começa a ver os outros como inimigos e, claro, começa a atrair mais e mais pessoas com essa mesma vibração, que vão fazer algo que tu não goste, que vão agir de forma a te rejeitar, porque tu estás emanando essa vibração. É uma antiga versão tua que vai querer prevalecer. E aí tu vai ter que estar por cima dessa situação, olhando por cima e dizer: ah, é meu antigo eu que está querendo se sobressair, mas eu vou insistir nessa nova forma, eu vou tentar
e daqui a pouco ela vai virar a tua própria realidade. Então precisa ter um pouco dessa insistência e desse olhar um pouco de cima, para que tu não seja envolvido pela tua sombra, pelo teu medo, pelos teus instintos que são instintos de sobrevivência e não do teu viver melhor, na tua melhor versão. Anotei essa frase aqui que eu achei bem interessante, de algum livro ou de algum vídeo que eu assisti. Todo dia a vida lhe convidará ao desequilíbrio. Tu vai aceitar o convite? Todo dia a vida lhe convidará ao desequilíbrio. Tu vais aceitar o convite? Os desafios vão vir para perto de ti. É muito a carta do 7 de paus no tarô, que é aquela pessoa, né, com vários pauzinhos vindo em direção a ela e ela precisando se desviar. Porque se a gente não se desviar e a gente entender que é com a gente, que é contra a gente curto-circuito apaga a nossa luz, né? E quanto mais isso vai acontecendo, mais a gente fica na escuridão e mais a gente vai confundindo a nossa mente achando que aquilo é a nossa realidade, tá? Então cuide com esse entendimento sobre os desafios da vida, entendendo eles como provas da escola planetária para a tua evolução e não algo pessoal, algo emocional, algo contra ti. Essa então é a mensagem de hoje. Atenção com o medo, com a reatividade, com o curto-circuito na nossa vida. Procure estar atento, vigilante, entendendo que os desafios vêm para nós agirmos diferente perante eles, para que eles também se transformem e não precisem vir mais para perto de nós. Muito grata por assistir até aqui. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.